Bem, paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus é bom. Amém. Nós estamos alegres, agradecidos por Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Amém. Bom é estarmos na presença do nosso Deus. Bom é estarmos aqui para nós louvarmos a este Deus, para nós ouvirmos a palavra nessa noite. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. Amém. Evangelho de João, capítulo 2. Amém. Eu estarei lendo o versículo 1 até o versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 2. Bem, vamos ficar de pé mais um instante, nós lemos este texto. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de águas as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo onde que era, se bem que o sabia o servente que haviam tirado a água, achou e chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro um bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isto deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. E depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Até o versículo de 12. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa hora, por este momento, pela tua presença conosco, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua igreja, Senhor, para adorar o teu santo nome e para ouvir a tua palavra. Fale conosco, Pai, nos abençoa, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, e que a tua bênção, Deus, esteja sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? De nós vamos falar. Glórias a Deus, amém? Lemos aí, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 12. Tem como título, As bodas em Caná da Galileia. Este texto, meus irmãos, ele fala do primeiro milagre realizado por Jesus no início do seu ministério. O milagre da transformação da água em vinho. E nós, meus irmãos, nós servimos a um Deus que realiza milagres. Nós servimos a um Deus que é poderoso para transformar vidas. Nós servimos um Deus que é poderoso para transformar um homem pecador numa nova criatura. Então o nosso Deus, ele é poderoso, ele é um Deus que transforma um homem pecador, um homem longe dos seus caminhos, ele transforma esse homem numa nova criatura, num homem temente a ele, num homem que a partir dessa transformação passa a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus, igreja, ele é poderoso para salvar
mais terrível pecador. Ele é poderoso para realizar curas, Ele é poderoso para realizar milagres na nossa vida. Ele é poderoso para expulsar demônio. O nosso Deus, igreja, Ele é poderoso para transformar vidas, para transformar pessoas em uma nova criatura, para transformar um homem pecador numa nova criatura. O nosso Deus, igreja, Ele é poderoso para transformar a tristeza em alegria. Ele é poderoso para transformar a tristeza em alegria. O nosso Deus é poderoso para transformar derrotas em vitórias. O nosso Deus, Ele é poderoso para transformar dias maus em dias bons. Este é o nosso Deus. Ele tem poder para transformar os dias tristes em dias alegres, dias de derrota em dias de vitória, em dias maus em dias de vitória para as nossas vidas. Então o nosso Deus é este Deus que tem poder de transformar aquilo que é ruim em coisas boas, para nos abençoar, para abençoar os seus filhos. Deus, meus irmãos, Ele usa dias tristes, Ele usa dias de derrota, Ele usa dias maus para abençoar o seu povo. Deus usa essas coisas para abençoar nossas vidas. Talvez um dia triste na sua vida, um dia de derrota, um dia mau na sua vida, na nossa vida, Deus usa dessas coisas para nos abençoar, para abençoar aqueles que confiam nele, para abençoar aqueles que esperam nele, para aqueles que sabem esperar neste Deus. Então o nosso Deus é este Deus que usa dias tristes, dias de derrota, dias maus, para nos abençoar, para dar vitória para os seus filhos. Desde a criação do mundo, meus irmãos, na criação do mundo, nós vemos que Deus transformou as trevas que havia sobre o abismo. Deus transformou aquelas trevas que havia sobre o abismo em luz. E desta luz, meus irmãos, Deus criou este mundo perfeito, este mundo maravilhoso. Então, meus irmãos, Deus, daquelas trevas, Deus transformou aquelas trevas em luz. E através dessa luz, Deus criou este mundo perfeito, este mundo maravilhoso. Deus criou os céus e a terra. E da terra, meus irmãos, Deus transformou a terra. Deus da terra, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, meus irmãos, Ele transformou o mundo em treva, o mundo que estava em trevas, Deus transformou num jardim. E nesse jardim, Deus colocou o homem, este homem feito à sua imagem e semelhança. Então o nosso Deus, Ele é Deus que transforma, meus irmãos. Deus transformou as trevas que havia sobre a face do abismo, Deus transformou em luz. E Deus criou o mundo, e neste mundo Deus colocou o homem. Porque o nosso Deus, Ele é Deus que faz mudança, Ele é Deus que transforma, meus irmãos. Deus transformou este mundo de trevas num jardim, e nele colocou o homem, feito à sua imagem e semelhança. Deus, meus irmãos, Ele transformou a tristeza de Jacó pela perda de José. Deus transformou a tristeza de Jacó pela perda de José em livramento para o seu povo. Para Jacó, meus irmãos, era uma tristeza, a perda de seu filho, mas aquela perda, meus irmãos, Deus transformou em livramento para o seu povo. Deus transformou a dor de Jacó pela perda de José em salvação, em livramento para a sua casa, em livramento para a sua família. Deus transformou algo triste, que para Jacó era algo triste, era algo terrível, a perda de José, seu filho, mas Deus transformou aquela dor, Deus transformou aquela tristeza em salvação, em livramento para a sua casa, para a sua família. Este é o
transforma aquilo que muitas vezes nós achamos que é ruim, mas Deus transforma em bênção. Deus transformou aquela dor, aquela tristeza de Jacó em salvação para a sua casa, para a sua família. E a nossa tristeza, meus irmãos, muitas vezes é o livramento de Deus do amanhã. Talvez, meus irmãos, a nossa tristeza de hoje pode ser o livramento que Deus está preparando para a nossa vida, para a nossa casa no dia de amanhã. Jacó, meus irmãos, ele estava triste pela perda do seu único filho, mas aquela tristeza, meus irmãos, era um livramento de Deus no futuro. Era Deus preparando um livramento, era preparando algo para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. E a nossa tristeza de hoje, meus irmãos, pode ser o livramento que Deus está preparando para cada um de nós no dia de amanhã. Deus transformou, meus irmãos, a escravidão, o sofrimento de José no Egito. Deus transformou aquela escravidão, aquele sofrimento de José, meus irmãos. Deus transformou em bênção para a sua casa, em bênção para a sua família, meus irmãos, porque através daquele sofrimento de José no Egito, Deus promoveu o livramento, meus irmãos. Deus livrou a sua casa, a sua família, a sua descendência da fome que haveria de vir sobre o mundo naqueles dias. Então Deus transformou a escravidão, o sofrimento de José no Egito em livramento da fome que haveria de acontecer. E Deus fez de José, meus irmãos, o governador de toda a terra do Egito. Então Deus, meus irmãos, é um Deus que transforma. Deus transformou Abraão, um pequeno povo que desceu para a terra do Egito. Deus transformou de Abraão, aquele pequeno povo que desceu para o Egito como um povo escravizado. Mas Deus transformou aquele povo numa grande nação, uma nação que a Bíblia nos fala que se tornou numerosa como a areia da praia. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que transforma. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele transformou Abraão num pequeno povo que havia descido para o Egito. Mas Deus transformou aquele povo numa grande nação, uma nação tão numerosa como a areia da praia. No Salmo 40, meus irmãos, nós vemos que Deus transformou a espera do salmista Davi em vitória. O salmista Davi, meus irmãos, ele teve a sua espera transformada em vitória. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que Deus transformou a espera do salmista Davi em vitória. E Deus colocou os seus pés sobre a rocha. E Deus colocou nos seus lábios um hino de louvor e adoração a Deus. E da mesma forma é conosco, igreja. Se nós esperarmos em Deus, se nós esperarmos com confiança no nosso Deus, Deus, Ele transforma a nossa espera, a nossa confiança nele. E Deus transforma em bênção, Deus transforma em vitória. O salmista Davi, ele esperou em Deus, ele esperou em confiança em Deus. E Deus transformou aquela espera, aquela confiança do salmista Davi em vitória. E Deus colocou nos seus lábios um hino de louvor, um hino de vitória, um hino de gratidão a este Deus. E da mesma forma é conosco, meus irmãos. Se nós esperarmos em Deus, Deus vai transformar a nossa espera em bênção, em vitória. E no momento da nossa vida nós vamos cantar então um hino de louvor, um hino de agradecimento, como um dia o salmista Davi, ele cantou, meus irmãos, em agradecimento a Deus, porque ele soube esperar em Deus, e Deus transformou a sua espera em vitória, porque o nosso Deus, Ele transforma as pessoas, Ele transforma as vidas, Ele transforma aquilo que muitas vezes nós pensamos que não é bom, mas Deus transforma em bênção para os seus filhos, para a bênção àqueles que esperam, para abençoar aqueles que confiam nele. No Salmo 113, versículo de número 9,
nos fala, meus irmãos, que Deus transforma a mulher estéril em alegre mãe de filhos. Este é o nosso Deus. Ele transforma a mulher estéril em alegre mãe de filhos. Deus, meus irmãos, Ele transforma o sofrimento e a morte. Ou seja, Deus transformou o sofrimento e a morte de Jesus lá na cruz do Calvário em salvação para todo aquele que nele crê. Nós vemos, meus irmãos, que a morte e o sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário, Deus transformou em vida, Deus transformou em vitória, Deus transformou em salvação para cada um de nós. Então Deus transformou o sofrimento e a morte de Jesus lá na cruz do Calvário em salvação para a minha vida, em salvação para a sua vida. Deus transformou aquele sofrimento em salvação para este mundo, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus que transforma aquilo que muitas vezes nós achamos que não é bom, mas Deus transforma em bênção o sofrimento e a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Deus transformou em salvação para as nossas vidas, para que nós possamos estarmos aqui hoje para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus transformou a morte do seu Filho amado em vida. Deus transformou a morte de Jesus Cristo em vitória sobre este mundo, em vitória sobre o inferno. A morte de Jesus Cristo, meus irmãos, Deus transformou em vitória sobre o mundo, sobre o inferno, para que nós viéssemos, meus irmãos, a cantar o hino da vitória, o hino de agradecimento, porque Deus transformou a morte do seu Filho amado em vitória, em vida, para com cada um de nós. Jesus, meus irmãos, Ele transformou a morte em vida para o filho da viúva de Naim. Jesus transformou a morte em vida para a filha de Jairo. Jesus transformou a morte em vida para Lázaro. Jesus transformou um leproso num homem limpo, num homem purificado. Jesus transformou, meus irmãos, um gadareno, um homem escravizado pelo inferno, escravizado pelo diabo. Jesus transformou ele numa pessoa liberta. Este é o nosso Deus, este é o nosso Jesus, que transforma as pessoas, que muda as pessoas, que transforma a tristeza em alegria, que transforma o choro em sorriso. Este é o nosso Deus, que transforma as nossas vidas, que nos transforma a cada dia. Este é o nosso Deus. Jesus, Ele transformou a morte em vida. Jesus, Ele transformou, meus irmãos, as enfermidades em cura. As enfermidades, meus irmãos, Jesus transformou em cura. Jesus transformou as tempestades em bonança. O nosso Jesus, meus irmãos, Ele é poderoso para transformar aquilo que é impossível em coisas possíveis. Este é o nosso Jesus. Ele é poderoso para transformar aquilo que é impossível em coisas possíveis, porque o nosso Deus, igreja, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente, porque para o nosso Deus, todas as coisas é possível, todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Então o nosso Deus, meus irmãos, Ele é poderoso para transformar enfermidades em curas. Ele é poderoso, meus irmãos, para transformar lutas em vitórias. Este é o Deus a qual nós servimos, um Deus que é poderoso para transformar coisas impossíveis em coisas possíveis. Este é o nosso Deus, igreja, um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus que transforma as nossas orações, que transforma os nossos pedidos em vitória para as nossas vidas.
Este é o nosso Deus que transforma a nossa oração em milagres. Nós estamos aqui na noite do milagre, na quarta do milagre. Este é o nosso Deus que transforma as nossas orações, os nossos pedidos em milagres, em vitória para as nossas vidas. Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. É o Deus das coisas impossíveis. Jesus, meus irmãos, Ele é poderoso para transformar o mais terrível pecador numa nova criatura. Ele é poderoso para transformar o pecador numa nova criatura. E se nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, é porque um dia Jesus Cristo nos transformou. Se nós estamos aqui é porque um dia nós tivemos essa experiência de sermos transformados por Jesus Cristo. Eu estou aqui porque um dia Jesus Cristo transformou a minha vida. Porque um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo e Jesus Cristo transformou a minha vida. Então o nosso Deus, meus irmãos, Ele é poderoso para transformar o mais terrível pecador numa nova criatura. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que louvar, nós temos que agradecer a este Deus, porque um dia Jesus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos transformou numa nova criatura. Ele nos transformou pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nós fomos transformados por tudo aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Quanto, meus irmãos, nós colocamos a nossa fé em ação, quanto nós colocamos a nossa confiança neste Deus, Deus então nos abençoa. Se nós colocarmos a nossa confiança e a nossa fé em ação, Deus nos abençoa, Deus transforma, Deus realiza milagres. Noé, meus irmãos, ele colocou a sua fé, ele colocou a sua confiança em Deus. E Deus, meus irmãos, pela fé de Noé, pela confiança de Noé, Deus transformou aquela fé, aquela confiança de Noé em salvação para a sua casa, em salvação para a sua família. Se nós colocarmos a nossa confiança, a nossa fé em ação, Deus transforma a nossa fé, Deus transforma a nossa confiança em salvação para a nossa casa. Noé confiou em Deus, Noé colocou a sua confiança em Deus, Noé confiou em Deus, meus irmãos. E que Deus fez por Noé? Deus salvou a sua casa, Deus alcançou a sua casa não pereceu com as águas do dilúvio. E da mesma forma, meus irmãos, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, Deus pega a nossa fé, a nossa confiança e transforma em vitória, em salvação, em livramento para a nossa casa, para a nossa família. Então Noé, ele confiou em Deus, e por causa da confiança de Noé, meus irmãos, nós temos que toda a sua casa, toda a sua família foram livres das águas do dilúvio. Deus, meus irmãos, Ele transforma a nossa fé e a nossa confiança em salvação para toda a nossa casa, para toda a nossa família. É isso, meus irmãos, que Deus faz conosco, é isso que Deus faz para com seus filhos, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança neste Deus. Deus, meus irmãos, Ele transforma a nossa fé, a nossa confiança, o nosso compromisso com Ele em bênção, em vitória, em salvação para a nossa casa, em salvação para a nossa família, em salvação para aqueles que o servem. Através, meus irmãos, da fé de Abraão, Deus transformou. Através da fé de Abraão, Deus transformou ele, pai de uma grande nação. A Bíblia nos fala que Abraão é o pai da fé, e através dessa fé, meus irmãos, nós vemos que Deus o transformou em uma grande nação. Uma nação grande, uma nação numerosa,
numerosa, uma nação da qual nasceria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da fé de Abraão, Deus transformou aquela fé de Abraão e ele veio a se tornar pai de uma grande nação, a nação da qual nasceria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós servimos um Deus que transforma, um Deus que abençoa, um Deus que é poderoso, meus irmãos, para transformar aquilo que muitas vezes, na nossa opinião, são coisas tristes, mas Deus transforma isso em bênção para abençoar os seus filhos. E neste texto, meus irmãos, que nós lemos, Jesus, ele transformou a água em vinho. Jesus, meus irmãos, nós vemos neste texto que Jesus, ele transformou um momento triste num momento de alegria. Era para ser um momento triste, mas Jesus, ele transformou aquele momento triste num momento de alegria durante aquele casamento. É isso que Jesus faz. Ele transforma um momento triste num momento de alegria. Jesus transformou aquele momento triste num momento de alegria. Eu creio, meus irmãos, não está escrito, mas eu creio que através deste milagre, dessa transformação dessa água em vinho durante aquela festa de casamento, eu creio, meus irmãos, que através deste milagre, a vida daqueles noivos foram transformadas. Eu creio que por meio daquele milagre de transformar a água em vinho, a vida daqueles noivos foram transformados. O casamento foi abençoado pelo Senhor. Eu imagino que aquele casal, eles envelheceram, eles viveram até o final da sua vida. Eu imagino que aquele casamento foi abençoado. Eu imagino, meus irmãos, que este casal, eles teve filhos abençoados, eles teve muitos filhos, uma geração grande, uma descendência grande. Eu imagino, meus irmãos, que este casal dessa festa, eles foram grandemente abençoados durante a sua vida de casado. Eles viram, meus irmãos, os seus filhos serem abençoados pelo Senhor. Eu imagino que este casal, meus irmãos, eles foram grandemente abençoados. Eu imagino que esses noivos, meus irmãos, eles tiveram as suas vidas transformadas, que eles receberam naquele momento a bênção de Jesus Cristo durante toda a sua vida. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que transforma momentos difíceis, momentos de lutas, em bênçãos em nossas vidas. Jesus Cristo transformou aquele momento de tristeza naquela festa pela falta do vinho, mas Jesus transformou em alegria. Jesus transformou aquele momento triste para abençoar aquele casal, aquele casamento que estava sendo realizado ali. Eu creio que aquele casal foram abençoados, a sua descendência foram abençoada. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, muitas vezes, meus irmãos, nós enfrentamos lutas. Muitas vezes nós enfrentamos dias difíceis na nossa vida. Nós enfrentamos dias de tribulações. Mas todas essas coisas, meus irmãos, a Bíblia nos fala que sobre todas essas coisas, dias de angústia, dias de tristeza, dias difíceis, dias maus, dia de tristeza, a Bíblia nos fala que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Pode vir as lutas, pode vir as tristezas, pode vir as tribulações, meus irmãos, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque nós servimos, meus irmãos, a um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que transforma dias maus em dias bons. Nós servimos a um Deus que transforma
Dias difíceis em dias de vitória para os seus filhos, dia de vitória para o seu povo. Nós servimos a este Deus que transforma dias difíceis, dias de derrota, dias de bênção, para nos abençoar, para abençoar os seus filhos. Então, nem tribulação, meus irmãos, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada disso, meus irmãos, pode nos separar do amor de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que transforma todas essas coisas em bênção sobre o seu povo, em bênção sobre os seus filhos. Basta nós esperarmos, basta nós confiarmos, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar tudo aquilo que muitas vezes nós achamos que não é bom. Ele pode usar essas coisas para nos abençoar, como usou ali a falta daquele vinho e transformou para abençoar aquele casal, para abençoar aquela festa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoa. Lutas todos nós passamos, lutas todos nós enfrentamos, mas o nosso Deus é Deus poderoso que transforma dias difíceis em dias bons, dias de vitória para as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus, ó Pai querido, que pode transformar lutas, Senhor, em milagres, enfermidades, Senhor, em cura. O Senhor é Deus, ó Pai querido, que pode realizar, Jesus amado, bênçãos sobre os teus filhos, ó Pai, grande Deus de poder. E nós sabemos, ó Pai, que nada, Senhor, nada, ó Deus de Israel, pode nos separar, Jesus, do teu grande amor, da tua grande bondade, da tua grande misericórdia, ó Pai. Nem a tristeza, meu Deus, nem a dor, nem os dias maus, ó Pai querido, pode nos separar, porque nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é Deus que transforma, que o Senhor é Deus que está presente conosco, ó Pai, para nos abençoar, para nos dar força, ó Deus, nos dias difíceis, nos dias de tribulação, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco, para nos abençoar, para transformar tudo isso em vitória para o teu povo, todas essas coisas, ó Deus, em bênção sobre o teu povo, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecido por esta noite, agradecido pela tua presença conosco, ó Pai. Nos abençoa, Deus, Todo-Poderoso. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo é possível que crê, amém? Nós ouvimos hoje a mensagem, o milagre da transformação. Quantas coisas Deus transformou que estão registradas dentro da Bíblia, amém?